Então, esse vai ser nosso assunto de hoje. Como calcular autovalores e autovetores. Bom, de que se trata, né? Então, de uma matriz, digamos, A. Bom, por definição, o que era um autovalor e o que era um autovetor, né? Bom, lembrando, hoje eu vou tentar demonstrar por que a gente vai usar as fórmulas que a gente vai usar depois, tá? Um autovetor é um vetor não nulo, tá? Não se esqueçam. Ao que? O que é? Um vetor, vamos colocar um vetor V, ok? Tá o que? A vezes V, A vezes V, ok? A vezes V é igual a um múltiplo de V. Digamos assim, lambda vezes V. Opa, lambda, lambda, lambda. Pode ser qualquer letra, né? Só que padrão usar isso aqui, tá? Então, o que a gente quer achar, tá? Queremos encontrar esses vetores e esses lambdas, certo? Ok? Logo, precisamos o que a gente pode fazer, né? Então, como que resolve? Isso aqui é uma equação, tá? É uma equação. A única coisa que eu conheço é A, ok? Então, precisamos encontrar vetores, né? Isso mesmo, como está aqui. Vetores e números. Encontrar vetores e números que satisfaçam. Vou colocar vetores V e números lambda que satisfaçam. Bom, que satisfaçam isso aqui, né? Tá bom? Vetores não nulos, né? Ok? Estou repetindo praticamente, né? Aqui, vetores não nulos, tá? Que satisfaçam o quê, né? Satisfaçam isso. Agora, presta atenção, tá? Presta atenção, tá? Vamos lá. Isso aqui, você concorda que é a mesma coisa que o seguinte. Passar esse carinha para cá. Correto? E aqui coloco o vetor nulo. Todo mundo de acordo com isso? Sim? Ok. Então, vamos fazer assim, com calma, muita calma, tá? Vamos chegar à conclusão de como calcular autovalores e autovetores, tá? Ok. Agora, você tem aqui uma matriz e um vetorzinho. Aqui tem um número e um vetorzinho. Eu vou fazer um truque velho. Eu vou colocar isso aqui como se fosse assim. É um truque que a gente fez já várias vezes. Vou colocar a matriz identidade aqui. Ah, por que, professor? Bom, você vai ver. A minha intenção aqui é fatorar o vetor V, ok? Ok, então, aqui eu posso fatorar o vetor V. Vou fazer assim. E esse aqui. Aí. Concorda comigo? Eu deixei em evidência Vzinho, ok? Tá bom? Eu não podia fatorar direto daqui, tá? Porque vocês sabem, né? Se eu tentava fazer isso, alguém já poderia ter tentado fazer isso. Olha só, poderia ter tentado fazer isso. Deixar em evidência o V, né? Deixar em evidência o V. Poderia ter feito isso? Não. Por que não? Porque esse aqui é um número, não é uma matriz, tá? Então, essa parte aqui estaria errada, tá bom? Então, por isso que eu, para não ter esse problema, eu coloquei esse lambda como lambda vezes I. I vezes V. Por quê? I vezes V vai dar V, tá? Então, é por isso, tá bom? E daí eu fatorei o vetor V, tá bom? Deixei em evidência, né? Tá bom? Ok. Estou justificando como vamos calcular os autovalores e autovetores, tá? Ok. Então, eu chego aqui. É dessa forma que eu vou calcular os autovalores e autovetores, tá? Bom, agora pense um pouquinho comigo. O que significa isso aqui?
Isso aqui significa o quê? Se você vê isso aqui, uma matriz, ok? Então, vou colocar como se fosse um exemplo, tá? Aqui, como se fosse uma matriz, olha, A é uma matriz quadrada, tá? V, I é uma matriz de identidade, matriz quadrada. Daí, como se você colocasse o seguinte, vou colocar uma matriz quadrada, digamos assim, ok? Numerinhos. É uma matriz quadrada. E V é um vetor nulo, quer dizer, escrito como coluna, seria assim, né? Como coluna, seria assim. V é um vetor que eu não sei qual é a cara dele, tá? Ele pode ser um vetor assim, x, y. Opa, y. Igualado ao vetor nulo. Igual ao vetor nulo. Ok. Agora você pense, o que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui? Isso aqui nada mais é um sistema de equações, tá? É um sistema de equações. Por quê? Se você pensa isso aqui, isso te dá um sistema assim, deixa eu ver o sistema. Seria 2 vezes x mais 3 vezes y, né? 2 vezes x mais 3 vezes y igual ao primeiro elemento aqui, 0. Ok, e aqui, 4 vezes x mais 5 vezes y igual a 0. Veja, então, isso aqui, no fundo, é um sistema. É um sistema de equações lineares. Então, isso aqui, no fundo, é um sistema de equações lineares, tá? E outra pergunta que eu quero fazer para vocês. Que tipo de sistema é esse? Esse tipo de sistema tem um nome. Ele tem um nome. Como se chama esse tipo de sistema? Um sistema de equações lineares, mas tem um nome. Qual o nome desse sistema? Se você lembra, aqui tem 0 e 0. É um tipo de sistema onde os termos independentes são todos zeros. Como se chama esse tipo de sistema? Homogêneo. Muito bem. Isso. O nome é sistema homogêneo. E a solução é uma solução. Bom, ok, talvez tentando ajudar aqui. O sistema se chama homogêneo, tá bom? E todo sistema homogêneo sempre tem solução. Todo sistema homogêneo sempre tem uma solução. Pelo menos a solução, como está escrevendo a sua colega, a solução trivial. Quer dizer, se x vale 0 e y vale 0, isso aqui tem solução, tá? Isso aqui, x igual a 0 e y igual a 0, resolvem esse sistema. Essa é a solução trivial, tá bom? Ok, mas veja, então, isso representa o sistema, ok? Então, na verdade, isso aqui, no fundo, nos leva a um sistema, mas, olha, não pode ter uma solução trivial. V não pode ser nulo, tá? Veja, que se V é nulo, é fácil, isso aqui resolve. Tá? Mas a gente não quer um vetor nulo, ok? Esse sistema, vejam, é um sistema homogêneo de duas variáveis com duas incógnitas, ok? Isso fornece uma matriz ampliada, correto? Uma matriz ampliada e uma matriz de coeficientes, que é essa aqui que eu estou apontando, uma matriz quadrada, certo? A matriz quadrada do sistema é essa aqui que eu estou apontando. E uma matriz quadrada. Aqui, se vocês pensam, eu poderia aplicar o método da matriz inversa. E como aplico o método da matriz inversa? Bom, se a matriz tem inversa, então esse sistema tem uma solução única. Só que se você pensa, vamos lá, se essa matriz se essa matriz tiver solução única, ela tem que ser a solução trivial, certo? Porque sempre esse tipo de sistema já tem solução, ok? Então, se a matriz de coeficientes for inversível, a única solução que eu conseguiria seria trivial. Então,
o que preciso? Eu quero que esse Vzinho aqui não seja zero, tá? Eu não quero que x, y seja zero. Então, eu tenho um sistema e eu quero que esse sistema não tenha solução trivial. Não tenha. Tenha mais soluções. Isso que eu quero, tá bom? Eu quero que esse sistema não tenha solução trivial. Ok? Esse sistema não quero que tenha solução trivial, tá bom? O que deve acontecer? Bom, nesse caso, se você ver esse aqui, não dá, porque, olha, 2 vezes 5 dá 10 menos 12. Isso aqui dá um determinante diferente de zero. E nesse caso aqui, a única solução é a solução trivial. Eu quero que essa parte aqui não tenha matriz inversa. Tá? Eu não quero que essa matriz tenha matriz inversa. O que devo fazer? Então, repetindo, isso aqui representa o sistema homogêneo, e essa matriz aqui não deve ter matriz inversa, porque se tivesse, a única solução que eu encontraria seria que V seja zero, o vetor nulo. Pergunto para vocês, qual seria a condição para que essa matriz aqui não tenha inversa? O que deveria acontecer? O que deve acontecer para que essa matriz não tenha inversa? Não tenha. Não digo para que tenha, tá? Para que não tenha. Isso. João Pedro. Isso, João Pedro. Isso. O determinante tem que ser zero, tá? Ok. Opa. Tá, vou colocar aqui. Como o último sistema, esse aqui, tá? Esse aqui, tá? Esse aqui, tá? Esse aqui pode até ter nome. Não... Deixa eu ver se consigo. Ah, não tem. Mas estou me referindo a esse sistema, tá? Como último sistema. É linear homogêneo. Isso. E queremos soluções não triviais. Então, quer dizer, não triviais quer dizer diferente de zero, né? Porque nós queremos que isso aqui seja não nulo. Então, devemos ter que o determinante dessa parte aqui deve ser zero. Ok? Então, primeira condição para que essa equação não tenha solução trivial, eu preciso que isso aqui tenha determinante igual a zero. Assim eu garanto mais soluções, né, que a solução trivial. Então, agora, veja só o que a gente tem. Isso aqui, se você ver aqui, não envolve em momento algum o vetor. Só envolve a variável lambda. Tá bom? Essa equação nos ajuda a calcular os autovalores, tá? Dessa forma, calculamos os autovalores, tá? Dessa forma, calculamos os autovalores, certo? Porque nós queremos encontrar os lambda que satisfazem essa equação, façam isso zero, então, dessa forma, vamos obter os autovalores, tá? Uma observação aqui. Essa expressão aqui é assim que se escreve aí. Em espanhol? Parece que sim. Mas você me corrige depois, tá? Mas essa expressão aqui é chamada polinômio característico. Por que polinômio característico? Bom, é um nome que a gente colocou, os matemáticos colocaram, mas e por que polinômio? Porque isso realmente, se você resolve, vai dar um polinômio. Isso a gente vai ver, tá? Então, essa aqui é a parte para encontrar os autovalores, ok? Mas essa parte já, quando você resolve isso, então você consegue valores de lambda que façam com que o determinante disso aqui seja zero. E assim você consegue que essa matriz seja não seja com determinante igual a zero. Portanto, essa aqui vai ter soluções não triviais, tá? Ok. Resumindo, para calcular
autovetores, usamos, entre aspas, a formulinha, né? Não é fórmula, não é aqui a receita aqui, mas fazer o quê? A identidade deveria ser, etc. Esse aqui. Tá bom? Para calcular autovetores, usamos isso. Uma vez que a gente encontra os autovalores, a gente usa isso aqui. Tá bom? Vou deixar gravar essa aula, né? Ok. Uhum. Hoje é 03 de maio, turma 3. Isso. Ok. Então, vamos fazer exemplos, né? Vamos fazer exemplos agora de como calcular autovalores e autovetores. Então, o exemplo que eu coloquei, que está no YouTube, né, é um desses exemplos, uma matriz de ordem 3x3. Dá um trabalho, é muita conta, mas é uma matriz maior, né, de ordem 3x3, tá? Você tem que treinar dessa forma também. Então, vou colocar aqui só matrizes de ordem 2x2, um pouquinho mais fáceis, tá? Ok? Mas antes eu vou preparar aqui e vocês, se você consegue enxergar o que eu vou fazer, você vai ver como calcula autovalores e autovetores, tá? De forma que que sejam fáceis de fazer as contas, tá? Você vai ver isso depois no futuro. Bom, essa é uma matriz inversível de determinante igual a 1, porque essa matriz tem determinante 1, determinante 1, tá? Eu quero matriz de determinante 1, né? E você vai ver por que depois. Ok. Eu quero a inversa. Você vai ver depois por que eu faço tudo isso. E depois eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma matriz de ordem 2x2 também, mas que tenha aqui isso, aqui tenha isso, aqui 0, aqui 0. E eu vou multiplicar e pronto. Eu vou pedir para vocês calculem os autovalores e autovetores e dessa matriz. Pronto? Ok? Nossa aula vai ser primeiro assim, calcular autovalores e autovetores, tá? Ok. E depois vamos ver alguns casos especiais, tá? Veja que essa matriz eu construí. E eu já sei qual vai ser o futuro, tá? Já sei, na verdade, quais são os autovalores, tá? E até poderia saber quais são os autovetores. Okay? Porque nas coisas que eu comecei a escrever no início, isso já me dá uma ideia de como calcular autovalores e autovetores. Tá? Então, esse problema está feito para que o resultado seja um autovalor e um autovetor bonitinho, tá? Números inteiros, 3, 4, 5, 2, menos 1, 2, etc. Tá? Porque na vida real não funciona assim, não. Os autovalores muitas vezes têm números, são números qualquer, tá? Raízes, números feios, muito horríveis, tá? Com frações. Ok? Você vai ver agora por quê. E os autovetores também não são bonitinhos, tá? Então, eu fiz isso aqui para que as coisas saiam mais fáceis, tá? Para que possa ser explicado de forma didática, ok? Ok? Mas não, a vida real não é assim. Então, como calcular autovalores? O que tem que fazer primeiro? Volto para trás, volto para cima, volto para cima. Essa é a formulinha que a gente vai usar, tá? Então, usemos a fórmula. Fórmula, fazer o quê? Não gosto dessa palavra. Se tiver uma palavra melhor, usaria. Ok? Tá, primeiro, vamos fazer assim. Quem é A? Eu conheço, aqui está A. Okay. Queremos calcular quem é A
Isso. Vou calcular o seguinte. A menos lambda I, tá? Bom, vou calcular A menos lambda I. Aqui tem A menos lambda vezes I. O que quer dizer menos lambda I? I é a identidade, tá? Identidade, como assim? É essa matriz aqui. 1, 0, 0. Tá bom? E quem é essa matriz? Ah, essa matriz é a primeira que eu estou fazendo assim, mas as próximas vou fazer mais fácil, mais rápido, tá? Esse número menos lambda vezes 1, certo? Menos 2 menos lambda vezes 1 vai dar isso aqui. 10 menos lambda vezes 0 dá 10 mesmo. Menos 2 menos lambda vezes 0 dá esse mesmo número. 7 menos lambda vezes 1 dá 7 menos lambda. Tá bom? Ok. Esse é A menos lambda I, ok? Deixa ele quieto, porque depois vou usar de novo. Agora, resolvamos. Vamos resolver agora essa equação. É uma equação, você vai ver que é uma equação mesmo. Ok? Essa parte chamada polinômio característico, ok? Ok? Esse aqui, tá? Só para reforçar. Aí, muitas vezes a gente escreve assim, P de lambda, tá? Ok? Esse é o chamado polinômio característico, tá? E você vai ver agora por que chama polinômio característico. Bom, quanto vale esse determinante? Vou escrever aqui. Bom, deve valer 0. Deve, né? Não equivale. Ainda vale. Ok. Vamos lá, aqui é 0 mesmo. Isso aqui, isso. Veja. Opa, desculpem. Esse, vou usar a regra que você sabe, né? Esse vezes esse carinha aqui, ok? Menos 10 vezes menos 2. Tá, deixa eu escrever aqui. 10 vezes menos 2. Tá certo? Veja, aqui vai se formar um polinômio, tá bom? Aham. Bom, depois de fazer operações, a gente pode multiplicar, né? Olha, esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Correto? Só um pouquinho aqui, alguém ligando para uma pessoa. Bom, então você fez essa conta aqui. Vamos pensar que você fez a conta, tá? Deixa eu fazer a conta aqui, o computador faz também, né? Mas aqui não tem nada demais, você tem que fazer a conta. Olha, porra, aqui não fez nada, né? Eu vou fazer melhor, passo a passo, tá? Por ser a primeira vez, tá? Ok. Então, veja, esse menos com menos aqui, eu posso deixar em evidência, tá? Você pode fazer do jeito que você achar, tá? Ok, então, deixa eu colocar aqui. Eu tenho 2 mais lambda e o menos na frente. E eu tenho aqui o 7 menos lambda, ok? Menos, ok, aqui tem menos e aqui tem menos, então mais 20. Correto?
Esse menos aqui afeta tanto a esse, opa, esse aqui posso multiplicar, esse é como se fosse menos 1, então menos 1 vezes esse aqui, ele vai inverter, esse lambda vem para cá, e esse 7 vem para cá, certo? Ok, e aqui como é soma, eu posso inverter a ordem, posso colocar aqui, eu posso colocar aqui, tá bom? Mas mesmo assim, não está fatorado bonitinho, tá? Na forma que eu gostaria. Então, isso vai me dar uma equação de segundo grau. Lambda vezes lambda vai dar lambda ao quadrado mais duas... vamos lá. Lambda vezes lambda. Lambda vezes 7 menos 7 vezes lambda. Correto? Mas, agora, esse foi esse vezes esse e esse vezes esse. Agora, esse vezes esse, duas vezes lambda, certo? Agora, esse vezes esse, menos 14. Ok? E eu tenho mais 20, que é daqui. Aqui, um zerinho, né? Tá bom? Então, lambda vezes esse, cada um deles, aqui está. 2, cada um desses, este e esse, e o 20 que eu tinha, tá bom? Bom, agora esse aqui vai ficar como? Lambda quadrado. Esse aqui, menos 7 menos 2, dá menos 5 lambda. Ok? 20 menos 14, 6. Aí está. Bom, a partir daqui é uma equação, aqui já era uma equação de segundo grau. Muitas vezes, já, quando você está por aqui, facilita muito as nossas contas, tá? Mas, dessa vez, não parece que facilitou, ok? E então, eu tenho essa equação de segundo grau, certo? E você resolve como? Como você resolve isso aqui? Você tem uma ideia de como resolver isso aqui? É uma equação de segundo grau, tá? Onde a variável lambda não é mais é x, como a gente viu, né? Você pode usar a formulinha de Bhaskara, tá? Ok? Ok? Pode usar. Pode, tá? E é bom. Aí sai rápido também. Ok? Mas veja, quando a matriz é de ordem 2 por 2, dá uma equação de segundo grau. E realmente isso aqui é um polinômio, tá? Polinômio de segundo grau. Mas se a matriz for de ordem 3 por 3, vamos ter uma equação de terceiro grau, um polinômio de terceiro grau. Se fosse um polinômio de terceiro grau, como você resolve? Não tem mais Bhaskara, correto? Mas tem outros métodos de fatorar, Ruffini, Horner, etc. Tem um monte, tá? E aqui é necessário que você lembre um pouco disso, tá? Como fatorar, tá bom? Ok? É chato, mas fazer o quê? Agora, lembro para vocês, toda equação de segundo grau, né? Existia uma formulinha, né? A fórmula de Bhaskara, por exemplo. Seria assim. Menos, lembra, né? Menos B, mais ou menos, como eu escrevo aqui, mais ou menos, raiz quadrada, lembra dessa fórmula? De B ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C, e tudo dividido, por 2 vezes A. Essa é a fórmula de Bhaskara, correto? Mas tem um probleminha. Essa expressão tem que ser positiva, tá? Porque para ter uma raiz, essa expressão tem que ser positiva. Muitas vezes aqui não dá positivo. Às vezes dá zero. Quando isso aqui é zero, eu tenho uma equação com uma solução repetida. E quando isso aqui é negativo, temos raízes complexas. Existem raízes complexas. Ok? E por isso, como eu tinha falado no início da matéria, eu falei que, olha, nós vamos evitar os números complexos, mas eles vão aparecer. E realmente, esse último capítulo, quase a última aula, e ele apareceu. Os autovalores, que na verdade são as raízes dessa equação, podem ser complexos, mas eu vou tentar evitar, só para não complicar, tá? Mas a álgebra linear, na verdade, ele inclui os valores complexos, tá? Mas eu vou tentar evitá-los, tá? Essa é a fórmula de Bhaskara, tá?
Ok, então quero dizer para vocês, tá? Então você pode ter raízes. Se isso aqui for positivo, eu tenho duas raízes. Se isso for maior que zero, eu tenho duas raízes diferentes. Mas se isso aqui for zero, eu tenho uma única raiz. Mas se isso for negativo, não existe raiz real. Tá bom? Ok? Então, deixa esse aqui na sua forma de Bhaskara, deixa ele quieto. Ok? Ótimo. Então, como que eu termino com esse carinha aqui? Você pode usar Bhaskara, mas você pode usar outro método. Qual outro método, professor? Bom, você escreve assim. Quando é de grau 2, grau 3, funciona. Ok? Coloca assim. Aqui você procura um número, não sei, e aqui outro número. Esses dois números multiplicados devem dar esse número. Ok? Esses dois números multiplicados devem dar esse número. Ok? E a soma desses dois números deve ser esse número. Esse número, até com sinal menos, tá? Ok? Vamos lá. Que números multiplicados dão 6? Quais dois números multiplicados dão 6? 3 e 2. Então, vou colocar menos 3 e menos 2. Agora, menos 2 e menos 3 dá menos 5. Então, é o candidato mesmo. Ora, se você quer conferir, essa é uma fórmula de não usar Bhaskara, né? Deixa eu ver. Olha, vou expandir isso aqui. Aí está. Tá bom? Então, menos 3 vezes menos 2 dá 6. Deu menos vezes menos dá 6, positivo. Menos 3 e menos 2, menos 3 vezes, menos 3 mais menos 2 dá menos 5. Tá bom? Então, essa é outra forma de fazer as contas, ok? Ok. Então, logo, os autovalores são 3 e 2. Tá bom? Já calculei os autovalores, tá bom? Por que os autovalores são 3 e 2? É esse aqui, mas com sinal trocado, tá? Por quê? Para que isso seja zero, perdão, para que isso, tudo isso seja zero, eu preciso que um deles seja zero. Se isso aqui for zero, ele vai ser zero somente quando lambda é igual a 3, tá? Lambda é igual a 3, 3 menos 3, aqui vale zero. Zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Então, por isso que lambda tem que ser zero. E lambda vai ser 2, tá bom? Tá bom? Já tem os autovalores. Nesse caso, dois valores diferentes, tá? Depois a gente vai fazer os outros casos, tá? E pode acontecer, professor? Pode. E vai acontecer? Vai acontecer, tá? Acontece. Tá? Acontece mesmo. Então, agora calculemos o autovetor, tá? Agora, calculemos os autovetores. Os autovalores também são chamados valores próprios em outros textos, tá? E os autovetores são chamados vetores próprios, ok? Uma forma de dizer, né? Ok, então agora calculemos autovetores, tá? Para lambda igual a 3, tá? Nosso primeiro autovalor. Lambda igual a 3. O que a gente quer? Queremos calcular vetores, certo? Tá, de novo, vamos voltar atrás. Voltar atrás. E para calcular autovetores, usamos essa formulinha, tá? Lembrando que V não pode ser nulo, tá? Ok? Então, vamos lá. Então, para calcular, para lambda igual a 3, queremos, lembra que queremos vetores dessa forma, V, que não seja um vetor nulo, tá? Olha, a nossa matriz é de ordem 2 por 2, então o vetor que eu quero são vetores dessa forma, x, y,
mas que não seja o vetor nulo, tá? E o vetor nulo, para nós, aqui, é dessa forma, tá? Ok? Queremos vetores que estão em R2, que não sejam um vetor nulo, tá o quê? Satisfaçam o quê? Ao que, né? Satisfaça isso. Mas com lambda igual a 3, tá? Eu vou colocar aqui lambda 1. Então, vai ser lambda 1, primeiro alto valor. Ok? Tá bom? Eu quero isso. E de onde eu tiro isso aqui? A menos lambda i. Ah, tá, vamos lá em cima, lembrando. Aqui está A menos lambda I de forma geral. Ok? Ok? E a gente calculou, a primeira coisa que a gente calculou foi isso, tá? Vamos voltar embaixo. Opa. Então. Ok? Aí está. Esse aqui, A menos lambda I. Mas é que lambda, né? Mas eu quero lambda 1. Então, deveria ser aqui lambda 1. Vou trocar aqui. Ok? Vezes V. V escrito como vetor. Tá? Coluna 1. E V é X, Y, né? Como eu tinha falado para vocês antes, né? Aqui está essa matriz. Isso vai ser uma matriz vezes um vetor V. Aqui está. E aqui o vetor nulo. 0, 0. Como vocês sabem, isso é uma equação linear, ok? Etc. Continuando. E uma equação linear homogênea. Agora vamos fazer o que, professor? Tá. Agora vamos fazer o seguinte. Já sabemos quanto vale lambda. Vamos colocar quanto vale lambda. Lambda 1 vale 3. E vale 3. Ok? Como é a primeira vez, vou fazer passo a passo. Então, eu tenho isso. Menos 2 menos 3 dá quanto? Dá menos 5. 7 menos 3 dá 4. Isso. Uhum. Vocês estão observando essa matriz aqui? Ela deveria ter determinante igual a 0. Pergunto para vocês, essa matriz que estou apontando aí, tem determinante igual a 0? Sim ou não? Tem, né? E qual é a razão? Como você percebeu isso? Fez a conta? Eu percebi assim. Essa coluna aqui é múltiplo dessa coluna. É o dobro multiplicado por menos, né? Se você pegar essa coluna, multiplica por menos 2, vai dar essa coluna, tá? Então, realmente, essa matriz tem determinante nulo. Portanto, não tem inversa. Não tem que ter inversa, tá? E dessa forma, isso aqui vai ser um sistema com infinitas soluções, tá? Isso que a gente quer. Isso que a gente quer, tá bom? Ok. Então, isso aqui me leva a um sistema, tá? Ele vai me levar a um sistema, tá? Logo, temos o sistema. Bom, muitas vezes o sistema fica bonitinho, bem fácil. Menos 5, veja só. Menos 5, bom. Vou colocar centradinho, como a gente sempre fez. Aí, menos 5x. Então, menos 5x mais 10 vezes y igual a 0. Oh, aqui não quer fazer nada. Ok, menos 5x mais 10 vezes y, aqui está, igual a 0. E aqui, essa aqui, menos 2, menos 2x, menos 2x mais 4y, né? Igual a 0. Bom, isso como você resolve? Bom, aí você resolve do seu jeito, da forma que você lembra, né? Ah, tá. Uhum.
Ok, eu vou mandar aqui no sisteminha, vamos ver o que ele faz. Resolver. Ah, tá. A gente resolve, né? A gente resolve. Deixa eu pegar aqui a matriz ampliada, tá? Eu não sei se dá para isolar, deixa eu ver. Em ambos casos, aqui ficou fácil, nem sempre tão evidente. Você vê que isso. Ok, você vê em ambos casos, em cima e embaixo, veja. Aqui vou isolar y. Y é igual, perdão, 10y. Esse menos 5 eu vou passar para o outro lado, vai ficar menos 5x. E, portanto, y é igual a menos x, menos 1 meio, né? Ok. Desculpem aqui, fica confuso. Tá, ok. E aqui, y também, 4y, veja, é igual a 2x. Aí, assim, sim. Okay. Bom, dessa forma, y igual a 1 meio x, y igual a 1 meio x também. Ok? É a mesma. Essas duas equações representam a mesma equação, tá? Ok. Como eu não gosto de frações, eu vou fazer assim. 5x igual a 10y. Eu não gosto de fração. Ok? Se você observa, isso se transforma nisso. Que afinal, ambas equações são a mesma coisa. Então, x igual a 2y, tá? Tá. Talvez fique meio confuso assim. Eu vou tirar aqui. Eu tenho x igual a 2 vezes y. Tá bom? Ok, e daí? Nesse caso, o sistema não foi tão grande, tá? E eu fiquei com uma coisa bem simples. Bom, daí o que eu faço, né? Daí o que eu faço, né? Um passo aqui. Aqui. Vemos que logo V, o vetor V, lembrem, era igual a x, y, certo? Esse era de início. E não queríamos um vetor novo, tá ok? Agora vamos descobrir o outro vetor. Eu sei que o vetor x, y tem que satisfazer o que estava aqui. Esse V tinha que satisfazer tudo isso. E, afinal, tem que satisfazer esse sistema, ou isso aqui. Que x tem que ser igual a 2y. Ah, tá. Então, agora, você descobre. Então, ele 2y, vírgula y. Então, V tem essa cara. Afinal, essa cara. Afinal, ele é dessa forma. Deixa eu colocar em evidência o y. Então, eu tenho essa cara. 2 e 1. Então, qualquer autovetor dessa matriz, associado ao autovalor que a gente colocou em cima, autovalor 3, tem essa forma. É y vezes 2, 1. Ok? Sendo, claro, onde, não esquecendo, y é um número real. Ok? Se você coloca y igual a 1, então eu tenho o 2, 1 é um autovetor. Se você coloca y igual a 2, então o vetor 4,2 é um autovetor. Quer dizer, tem infinitos autovetores, tá certo? O que você não pode colocar é y igual a 0, porque senão se y vale 0, isso aqui vai dar tudo isso aqui vai dar o vetor nulo. Não pode, tá? O único, então, assim, um autovetor, tá? Associado ao autovalor lambda 1 igual a 3, né? É isso? É isso. E
esse vetor aqui. Tá bom? Já tem um autovetor. Os múltiplos de 2, 1, como vimos na aula passada, também são autovetores, tá? Todos eles são autovetores. Todos eles são autovetores, tá bom? Ok, deu para entender essa parte? Se deu, ótimo, tá? E aí a gente continua. Só que temos mais autovalores. Então, vamos calcular para o autovalor 2, tá? Calculemos agora para lambda 2, vou colocar lambda 2, igual a 2. O que a gente quer? Mesma história. Queremos vetores não nulos, tá? Não nulos. Então, deixa eu ver. Posso colocar o vetor V, como eu coloquei anteriormente, ou colocar outra letra, colocar U, tá? Mas como já se trata de outro assunto, então vou colocar outro V, tá? Mas pode ser confuso. Você pode pensar que esse V vai ser esse mesmo... Se eu coloco V aqui, você pode se confundir, pensando que é a mesma coisa, tá? Então, só por essa razão, eu vou colocar U, tudo bem? Eu posso colocar V, W, o que quiser, tá? Mas não tem problema. E eu posso colocar aqui XY de novo, mas você pode se confundir com esses aqui, tá? Mas se trata de outro, tá? Ok? Ok. Só um pouquinho. Vou me ajeitar aqui. Ok, então, vamos continuar assim mesmo. Ok, então queremos vetores não nulos. Então, não nulo significa aqui vetor diferente do vetor 0, 0, ok? Ok. Ajeitando na cadeira aqui. Então, queremos vetores não nulos, tá ok? Tá ok. Façam o quê? O que tem que fazer, né? Eles têm que satisfazer uma equação. Qual é essa equação? Era assim, né? A menos lambda vezes I. Você tem que decorar esse aí, tá? Igual, V igual ao o vetor nulo. Certo? Aqui é vetor nulo, tá? Parece zero, mas tá escrito como zero, mas é o vetor nulo, tá? Bom, só que eu tenho que colocar aqui lambda 2, tá? Porque não sou vetorzinho aqui. Ok? Então, de onde tiro isso aqui? Lá em cima, a primeira coisa que a gente fez. Vamos lá, voltando. Aqui está a menos lambda I. Esse. Okay, que não é difícil de calcular isso aqui, A menos lambda, né? Porque é a mesma matriz A, só que na diagonal principal, coloca menos lambda. Sempre, sim, tá? E aqui menos lambda 2, né? Agora, né? Você já pode ir substituindo, tá? Okay? Como é a primeira vez, eu faço devagar. Bom, aqui tem o vetor xy, vai ser xy. E aqui tem isso aqui, o 0, 0, o de sempre, tá? Bom, e daqui que eu faço? O de sempre de novo. Eu vou substituir aqui lambda 2 pelo valor que ele tem, 2, né? 2. Aqui, 2. Tá bom? Bom, isso aí, afinal, se transforma em... Bom, eu estou fazendo devagar. Isso aqui é menos 2, menos 4. 7 menos 2, 5. Aqui tem um sistema de equações lineares homogêneo, com isso aqui. Certo? Pergunto para vocês, essa matriz tem determinante zero? Tem, né? Por quê? Você viu algo em particular? Isso. As linhas, a linha de cima é múltiplo de baixo, né? As linhas são múltiplas entre elas, correto, tá? Então, estamos no bom caminho, tá? Porque se isso aqui não tiver determinante zero, então isso aqui vai dar uma única solução, e você vai ter o único autovalor, autovetor seria 0, 0, e isso não existe, tá? Então, por isso tem que ter esse cuidado, tá? Vamos lá. Então, se você ver, isso vai me dar um sistema de equações
que seria assim. Deixa eu tirar um sistema de equações, seria assim, né? Menos 4x mais y, menos 4x mais y igual a 0, menos 2x mais y, não, menos mais y, mais 5y igual a 0. Bom, e daqui você observa que realmente esse tipo de sistemas vai ter infinitas soluções e algumas variáveis vão ser escritas em função das outras, né? Então, você vai ganhar, olha, deixa eu pensar aqui, y igual a 4x. E daqui, deixa eu ver, esqueci aqui. Obrigado, Camila, você me salvou. Estava estranho esse trem aqui. Uhum. Ok. Então aqui ficou feio. Deixa para lá. Então, eu ganho daqui, se você pensa direitinho, olha, 4x igual a 10y. Ou se não, deixa eu pensar. X igual a 10 sobre 4y. Ficou feio. Mas não tem problema, não. Aqui, ó, x igual a menos 2x, então 5 sobre 2. Eu acho que ninguém tem problema com isso, né? Tá bom? E afinal é a mesma coisa. Se você ver isso aqui embaixo, em cima e embaixo, são a mesma coisa, tá? X igual a 10 sobre 4, é a mesma coisa que 5 sobre 2. Só tá simplificado. São a mesma coisa, tá? Desse primeiro, você tem esse. Desse segundo, você tem esse. Era de se esperar. Realmente, então, esse sistema tem infinitas soluções, tá? E as soluções são assim, né? X depende do Y. Y valendo qualquer coisa, você tem um monte de valores para X. Ok. Então, se quiser, a gente coloca esse X igual a 5 sobre 2Y, como se fosse a única expressão. Professor, você vai trabalhar com frações? Mais ou menos. Você vai ver que eu posso simplificar. Logo, veja o que a gente vai fazer. V, o nosso vetor que a gente procurava, que era xy, ok? É igual ao seguinte. Só rapidinho aqui, tem uma pequena coisa aqui a resolver. Mas vai tentando ver como que seria o seu autovetor, tá? Ok. Vocês já calcularam os autovetores? Deixa eu ver. Alguém já sabe qual é um autovetor? Se não, a gente continua agora. Veja só. Então, XY, certo? Ok. Bom, essa é a minha maneira de resolver, tá? Você vai ver que outros professores, outros livros resolvem de outra maneira, mas afinal, a mesma coisa, tá? Então, x vale 5 sobre 2y, e aqui y, certo? Vou deixar o y em evidência. E eu ganhei 5 sobre 2 e 1. Concordam? Então, quem seria um autovetor? Veja. Não esquecendo onde esse y é um número real, tá? Esse aqui é o número real.
Então, os autovetores têm essa cara. São múltiplos de 5 meios, vírgula, e 1, né? Desse vetor. Ok? Eu posso fazer uma coisinha aqui. Então, esse vetor é um autovetor, correto? Certíssimo, não tem nenhum erro, tá? Esse aqui é um autovetor, ok? Só como não gosto de frações, eu vou multiplicar esse vetor por 2. Multiplicando esse vetor por 2, o resultado vai ser outro autovetor, tá? Olha, prestem atenção. Esse é um autovetor, correto? É um autovetor. Mas todos os múltiplos, por exemplo, se você colocar y igual a 2, isso vai te dar outro autovetor. Se você colocar y igual a 1, te dá um autovetor. Se você colocar y3, te dá outro. Isso aqui vai te dar outro autovetor. Tá? Portanto, olha só que eu vou colocar. Um autovetor é o seguinte. Esse vetor eu vou multiplicar por 2. Por que por 2, professor? Ah, porque eu não gosto de frações, tá? Só isso. Porque se você multiplicar isso por 2, vai ficar aqui 5 meios. Se multiplicar por 2, vai dar 5. E aqui, 2. Ó, 2. Tá bom? E aí não tem frações, tá bom? Só porque quero evitar minhas frações. Só isso, porque eu quero evitar as frações. Não tem outra coisa a mais, tá? Tá bom? Portanto, esse aqui, portanto, um autovetor associado ao autovalor lambda igual 3, né? Lambda 2 igual a 2, é esse vetor aqui, tá bom? Isso. Olha, eu espero que você tenha entendido essa parte aqui. Como calcular autovalores e autovetores. Deu para entender? Ficou mais ou menos claro? Tá bom? Espero que sim. Agora, de onde saiu 1 aqui? Deixa eu ver, alguém me perguntou. Esse é 1? Olha, eu deixei em evidência y aqui. Ok? Então, veja. Y vezes 5 meios dá 5 meios y. 1 vezes y vai dar y. Tá bom, João Pedro? Né? 1 vezes y tem que dar y. Por isso que eu coloquei 1 aqui. Tranquilo? Tá bom. E esse 5 meios de onde saiu? Eu simplesmente escolhi y igual a 2. Para quê, professor? Para que dê um autovetor bonitinho, tá? Esse aqui. Se você colocava 1, então isso aqui seria um autovetor, 5 meios, 1. Mas se você escolher y igual a 2, eu tenho 5, né? 5, 2, né? Aqui está. Tem um monte, tá? Por exemplo, outro autovetor seria 10, 4. E assim, tem um monte de autovetores. Tem muitos, infinitos, né? Tá bom? Ok. Então, deixa eu ver onde... Então, já sabemos como calcular autovalores. E aí está. Isso. O que falta para terminar a nossa matéria mesmo, é o seguinte. Eu vou aqui, diz assim. Autovalores e autovetores, tá? Tem como calcular autovalores e autovetores de um operador linear T que vai de Rn em Rn. Quer dizer, não mais de uma matriz. Mas isso é fácil, sabe por quê? Como eu calculo autovalores e autovetores de um operador linear? Simplesmente eu vou pegar a matriz desse operador, ok? Se há uma matriz de ordem n por n, T vai de Rn em Rn, é um operador linear dado por T de V igual a de V. Quer dizer, T é a aplicação induzida por A. É isso que está dizendo aqui, tá? Então, os autovalores e autovetores, subespaços associados e polinômios característicos de T, são os mesmos de A, tá?
Como calcula autovalores de T? Simples, você calcula usando a matriz de T dada na base canônica, porque é isso que a gente fazia, tá? Vamos fazer um exemplo. Calcule os autovalores e autovetores de E. Que vai de R2, deixa eu colocar R2, em R2. Dado por E de XY igual, eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver a minha matriz aqui, que eu comecei. Só um pouquinho. Vai ser assim. Menos 2x, vírgula 10, mais 10y, vírgula, menos 2x, mais 7y. Pronto. Ok. Então, como calculo os autovalores e autovetores dessa transformação linear? Simples. Usa a matriz de T, dada nas bases canônicas, tá? Isso que diz aquela definição que eu coloquei. Na verdade, não deveria ser colocada como definição. Fui eu que coloquei desse jeito, ok? Mas por quê? Porque ia demorar um monte de tempo para explicar isso aqui, tá? Mas é isso mesmo, tá? Não tem nada demais, tá? Na verdade, um operador linear, se você tem de um espaço vetorial a um espaço vetorial, ele teria autovalores e autovetores calculados e você ia chegar nessa mesma conclusão, tá? Ia chegar nessa mesma conclusão. Então, para evitar, como a nossa matéria se chama noções de álgebra linear, e a parte desse, o tópico que a gente tem que tocar aqui, se chama diagonalização de matrizes, não de operadores, tá? Mas isso, por que eu coloquei? Porque vai servir para o seguinte item aqui, com o qual a gente vai acabar a nossa matéria, tá? Nossa matéria praticamente vai acabar hoje, tá? Mas precisa de muitos exemplos. Então, por que eu coloquei isso aqui? Você vai ver agora. Calcule os autovalores e autovetores da transformação linear desse operador, né? Tem que ir de R2 em R2, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz, toma a matriz de T na base canônica, tá? Encontremos a matriz de T nas bases canônicas. Bom, na verdade, como ele vai de R2 em R2, então seria na base canônica, tá? Deve ser nas bases aqui. Canônica daqui e canônica daqui. Mas como são o mesmo, tá? Na base canônica, tá? E R2. E você sabe como calcular a matriz de P na base canônica de R2? Eu acho que você sabe. Eu acho que você sabe. Seria a matriz A, seria A. Qual seria? Ah, isso é fácil. Como vai de R2 em R2, é uma matriz quadrada, tá? De ordem 2 por 2. Okay? Nesse caso, seria 2 por 2. 2 por 2. Mas isso é fácil demais. Me diga aqui. Quais elementos coloco aqui? Que números vou colocar aqui? Vai, me diga. Isso, Camila. Muito bem, Rafael. Menos 2 e 10. De onde saiu? Seus colegas fizeram isso? Como que o resto pode estar pensando? Não, acho que todo mundo sabe. É daqui, esse coeficiente aqui. Menos 2, 10, tá? Porque toda vez que você calcula a matriz de T nas bases canônicas, é simplesmente colocar esse carinha aqui. E aqui, vai ter o quê? Aí é fácil também agora, né? Menos 2 e 7. Pronto. Bom, como já calculamos os autovalores e autovetores dessa transformação, essa matriz, né?
como já calculamos no exemplo anterior, como já calculamos, calcular os autovalores e autovetores de A, no problema anterior, então, temos que lambda 2 e 3, né? 2 e 3 são autovalores e, além disso, bom, quem são os autovetores, né? Cadê os autovetores? 2, 1 e 5, 2, eu acho. 5, 2, né? E 5, 2. 5, 2 é um autovetor de T, né? De 2. São autovalores, perdão, autovetores associados a 2 e 3, respectivamente. Opa. Esse é um autovetor associado a 2, tá? E esse é um autovetor associado a esse aqui, ok? Ponto. Ok. Agora, vamos tentar terminar o que diz aqui, tá? Então, esse exemplo foi fácil, porque eu copiei daqui, né? Okay? De hoje em diante, eu vou pedir autovalores e autovetores de um operador, mas isso significa calcular autovalores e autovetores de uma matriz, tá bom? Da matriz dada na base canônica, que é muito fácil tirar, tá? É muito fácil fazer. Ok. Agora, já para finalizar a matéria, olha só. Tá vendo? Acabamos a matéria. Então, vamos tentar entender isso que está escrito aqui. Se há uma matriz de ordem n por n, então A é diagonalizável. Se somente se A tem n autovetores Li. Ah, tá. Calma. Então, quando uma matriz vai ser diagonalizável? Lembra dessa palavra? Tem vários dias atrás que a gente falou sobre isso. Quando uma matriz diagonalizável? Era uma matriz diagonalizável quando existia uma matriz D e uma matriz P. Então, o que acontecia aqui? Essa multiplicação aqui dava uma matriz diagonal, certo? Bom, aqui está dizendo o seguinte, uma matriz é diagonalizável, sabem o quê? Se você consegue n autovetores Li. Então, uma matriz de ordem 2 por 2 é diagonalizável se você conseguir 2, né? Se a matriz de ordem 2 por 2, então se você conseguir 2 autovetores Li, então ele é diagonalizável. E outra coisa, tem mais. Então, isso aqui vai ser verdade e tem mais. As colunas, olha só. Se somente se as colunas de P, essa aqui, as colunas dele, são os autovetores. E os elementos da diagonal, esse aqui, são os autovalores correspondentes àqueles colocados na mesma ordem. Eu vou explicar isso com um exemplo, tá bom? Ok. Problema. De novo. A matriz, essa matriz, vou colocar de novo, estou usando esse aqui. É diagonalizável? Essa é a minha pergunta. É diagonalizável? O que você acha? Essa matriz é diagonalizável? Sim ou não? Bom, vamos lembrar o teoreminha que está aqui. A matriz A, de ordem 2 por 2 agora, é diagonalizável se somente se a matriz A tem N, nesse caso, 2 autovetores Li. Ok.
Ponto. Vamos parar por aí. Essa matriz tem dois autovetores que sejam LI? Sim ou não? Ela tem dois autovetores que sejam LI? Sim ou não? Quais são? Quais são os autovetores LI? Veja, esse é um autovetor dessa matriz. Esse é outro autovetor dessa matriz. Pergunto, aqui já tem dois autovetores, certo? Esses dois autovetores que você está vendo aí, são LI, sim ou não? São LI? São. Eles são autovetores LI. Sim, são LI. Porque eles não são múltiplo um do outro, tá? Isso funciona com dois vetores, não funciona com três, tá? Essa forma de deduzir. Dois vetores são LI. Se eles não são múltiplos um do outro, isso funciona com dois vetores. Mas quando são três vetores, se eu digo não são múltiplos, isso não funciona, tá? Ok? Muitos cometeram esse erro na prova. Ok, então esses dois autovetores são LI, tá bom? Então, realmente, sim, são LI. E, portanto, essa matriz seria diagonalizável, tá bom? Vou responder aqui. Como A tem os autovetores, esse aqui, e eles são LI, são dois autovetores, né? Como A tem ordem, vou colocar primeiro, tem ordem. 2 por 2, tá? Isso é importante, tá? 2 por 2. E autovetores, tem dois autovetores, né? E dois, né? E dois também, essa palavra é importante, tá? Autovetores, esses aqui, e eles são LI, então, LI. Então, A é diagonalizável. Ok? Ponto, acabou. Certo? Mas tem mais coisinha aqui, envolvida aqui. Essa outra parte aqui. O que quer dizer isso, professor? Ok? Bom, lembra do qual é a definição de ser diagonalizável? Deixa eu ver aqui. Aqui. Uma matriz quadrada é diagonalizável se existe uma matriz inversível P e uma matriz diagonal D, tal que isso acontece. Então, quem é a matriz P? Ok? Já deixa eu colocar como pergunta agora, tá? Vou colocar aqui como pergunta. Encontre uma matriz P, uma matriz invertível, né? Inversível, né? Inversível P e uma matriz diagonal D ao que? Então, o que acontece é o seguinte, essa é a identidade, D igual a P a menos 1, o que acontece é o seguinte, né? Deixa eu colocar isso aqui. Ok. Ponto. Ok, vamos resolver agora. Okay. Então, estou pedindo, encontre uma matriz inversível P e uma matriz diagonal D, tal que aconteça isso. Mas isso sempre vai ser assim quando a matriz A for diagonalizável, tá? E já sabemos que a matriz é diagonalizável, tá? Então, deixa eu ver. Onde, caramba, peraí. Onde A, esse aqui vai ser A, tá?
É igual a isso aqui. Isso. Ok. Como que eu vou encontrar essa matriz P, professor? Fácil. Aqui vai estar a formulinha. Vamos lá. Ok? Aqui esse teorema diz como calcular P. Que é P? As colunas de P são os autovetores. Ah, aí aqui está, né? Temos, deixa eu, como A é diagonalizável e os autovetores, né? Ok, ok. Aqui, deixa eu colocar isso. E 5, 2, 2, 1 são autovetores associados a 2 e 3? Temos. Agora eu explico com muita calma. Então, que a matriz P? P vai ser igual a uma matriz de ordem 2 por 2, vai ser, eu sei que vai ser inversível, onde as colunas, quais são as colunas? Aqui, ó. São os autovetores. Então, coloco 5, 2, tá bom? 2, 1. 2, 1. Aí está. Tá bom? O que mais? O que mais? Eu vou colocar aqui. Quem é a matriz D? Porque preciso de D. D igual outra matriz diagonal, perdão, quadrada, e vai ser diagonal. Quem vai ser os vetores que vão, os valores que vão entrar aqui? Como é uma matriz diagonal, esse aqui tem que ser 0, aqui 0. Que número eu vou colocar aqui? Vai ser os autovalores correspondentes, tá? Qual é o autovalor correspondente a esse? 2, tá? Dessa primeira coluna é o 2, então eu coloco o 2 aqui. Dessa segunda coluna, nessa ordem, tá? Porque para esse 2, 1, eu tenho 3. Para este 5, 2, eu tenho 2. Tá bom? Então, já calculei P e calculei D, ok? É isso e tudo, tá? Aliás, podemos conferir. Agora é só conferir, tá? Quem é P? É esse. Quem é D? É esse, ok? Podemos conferir? Vamos conferir, tá? Olha, vamos ver essa formulinha, se ela funciona. Vamos ver se isso funciona. Isso aqui deve dar a matriz diagonal D, ok? Ok? Veja. Esse produto deve dar isso, tá? Ah, tá. Mais uma coisa, né? Eu não calculei PA menos 1, mas eu vou fazer calcular aqui no computadorzinho. Isso você pode calcular fácil. Aí está. Esse é PA menos 1, tá bom? O computador fez a conta, tá? Eu não fiz essa conta. Aqui, deixa eu colocar aqui PA menos 1. Muito bem. Vou trabalhinho calcular a inversa, certo? Ok. Oh. Um pouquinho. Que coisa. Um pouquinho. Me ajeitando aqui. Aí. Esse é P menos 1. Ok. Uhum. Ótimo. Então, podemos conferir. Agora, então, vou colocar isso aqui. A nossa matriz A. Cadê a nossa matriz A? Aqui A. E aqui essa nossa matriz P. P a menos 1 vezes A vezes P. Isso tem que dar como resultado a nossa matriz diagonal D. Ok? Fazer a conta separada. Vou fazer aos poucos, tá? Vou multiplicar isso primeiro. Deu isso. Ok? Vezes isso aqui agora. Bom, eu multipliquei. Opa!
Peraí. Espera aí. Ah, não. Ok, repetindo, vamos lá, repetindo, tá? Essa matriz P a menos 1 está aqui. Essa é a matriz A, está aqui. E essa é a matriz P. Aí, P, tá bom? Ok. Então, vamos fazer a conta. Já calculei isso, deu isto. Agora, multiplicando essas duas, deveria dar uma matriz diagonal. Ok, deixa eu fazer a conta agora. Vou multiplicar. Isso. Correto? Deu a matriz 2, 3. 2, 0, 0, 3. Ótimo. Tá bom? E deu exatamente a matriz que a gente queria. 2, 0, 0, 3, tá? Pronto, é isso. Tem mais nada para fazer, tá? A nossa matéria acabou, ok? Só que a gente vai ter algumas dicas para como saber se uma matriz é diagonalizável também, né? Nós precisamos só isso, que eu tenha... Se a matriz de ordem 2 por 2, eu preciso de dois autovetores que sejam L, tá? Como o tempo já está voando um pouquinho, deixa eu ver se dá para fazer mais um exemplo. Ok? Como calculo P é a matriz onde as colunas são os autovetores. Aqui 5, 2 e aqui 2, 1, né? Tá bom? Ok. Toda matriz diagonalizável? Não. Toda matriz diagonalizável? Não, porque pode acontecer que uma matriz não tenha autovetores LI, tá bom? Então, é isso. Eu vou dar um exemplo de uma matriz que não seja diagonalizável, tá? E aí a gente acaba a nossa matéria aqui, tá? Pode ter uma matriz que não seja diagonalizável, pode acontecer, tá? Vamos ver. Então, não pense que nossa aula, né, acabou hoje, né? Acabou o conteúdo, mas a aula que vem, vamos fazer exercício, tá bom? Ok. Verifica agora. Verifique se há uma matriz é diagonalizável ou não, tá? Eu posso falar também se T, uma transformação, é diagonalizável ou não, tá? Deixa eu colocar aqui. R2 em R2. Vou colocar um exemplo simples, tá? Mas depois eu faço mais exemplos, eu vou fazer mais exemplos, e necessário que você veja, assista, tá? Eu vou colocar um link, né, no YouTube, onde vou ter mais casos, tá? Vou colocar um mais simples aqui, de R2 em R2. É diagonalizável ou não? Temos um pouquinho de tempo, vamos aproveitar esse tempo. Então, onde P, vamos colocar P, digamos, seja dado por isto. XY, deixa eu pensar aqui. Menos Y, vírgula, deixa eu pensar aqui. X. Isso. Isso. Tá bom? É uma simples, né? Opa. Ok. Ok, então, para isso, o que a gente faz? Calcula os autovalores e autovetores da matriz de T, né? Para isso, calculamos a matriz de T, a base canônica. De R2, claro. E essa você sabe de cor. Né? Ok? E qual é a matriz de T na base canônica? Essa você sabe de cor. Okay. Quais são os elementos que vão entrar aqui?
Me diga quais são os elementos que vão entrar aí. Por favor. Aqui. Né? A nossa matriz, a transformação é essa. Qual é a matriz? Vai ser simples, né? Aqui os coeficientes de x e y aqui. Nesse caso, 0. E aqui, menos 1. E aqui, x, né? Então, aqui seria 1. E aqui, 0. Correto? Logo, calcula o determinante de A menos lambda I, né? Determinante de A menos lambda vezes I. Ok? Centralizado. Igual a 0. Ok? Bom, ok. E quanto vale isso? Isso aí vale, professor, assim. Deixa eu colocar aqui 0. É essa expressão. Aqui em determinante, tá? Determinante disso aqui. A menos lambda I. Quer dizer, A menos a função menos lambda vezes I. Vai ser, só trocar na diagonal, 0 menos lambda. Que seria, né? Essa matriz, só que na diagonal, diminuindo lambda. Então, aqui, menos lambda também. Ok? E quanto vale esse determinante? Bom, vamos fazer a conta. Menos lambda vezes menos lambda dá lambda quadrado. Deixa eu colocar lambda quadrado. Ok. Aqui, menos 1 mais 1, perdão, menos 1, tá ok. Menos 1. Então, lambda quadrado menos 1 vai dar mais 1. Igual a 0. Pronto. Quanto vale lambda? Quanto vale lambda para que resolva essa equação? Bom, aí você pensa. A gente tenta resolver por la Bhaskara, se quiser, mas eu teria que fazer isso. Lambda quadrado igual a menos 1. Correto? Aqui tem um problema, professor. Nenhum número elevado ao quadrado pode dar menos 1. Tá? Como? Essa equação. Se você usar a fórmula de Bhaskara, ele vai dar o que se chama raízes complexas, que é a mesma coisa, né? Que o termo que existe embaixo da raiz é negativo, tá? Então, como essa equação não tem solução real, tá? Mas tem solução complexa, tá? P, que na verdade a matriz A não é diagonalizável. Como não tem solução, essa é uma razão pela qual não é diagonalizável, tá? T não é diagonalizável. Por quê? Porque não consegui calcular as suas... eu não consegui calcular os seus autovalores, tá? Mas existe outra razão depois, tá? Assim, dessa matriz, essa é a razão, tá? Mas existem outros exemplos, tá? Você vai conseguir pegar uma matriz, você não consegue os autovalores, perdão, você não consegue autovetores e lei, tá bom? Isso a gente vai ver na próxima aula, ok? E praticamente com isso a gente acaba, tá? A nossa matéria, o conteúdo acabou. A aula que vem é somente exercícios e ainda é necessário que você assista os vídeos que vou colocar no YouTube, porque são vários problemas que podem acontecer, tá? Então, não posso tratar todos de uma vez só, em algumas aulas, tá? Bom, é isso, tá? Então, você já sabe como calcular autovalores e autovetores, tá? Se alguém tiver uma pergunta, pode perguntar. E se não, a gente acabou a nossa aula, mas vou interromper a nossa gravação.